microgeração, tá? Nada mais é do que um termo que a ANEEL utilizou para enquadrar tipos de usinas de energia, né? A gente usa muito para energia solar, mas não é só para energia. Se vocês forem lá na norma, tá? Eu estou com ela aberta aqui, então eu vou ler exatamente o que está escrito lá, tá? Que é o seguinte: microgeração distribuída. O que é isso, tá? Central geradora de energia elétrica, tá? Com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utiliza fontes renováveis de energia, como hidráulica, solar, eólica, biomassa, etc., ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. É também denominada acessante de microgeração distribuída. O que isso quer dizer? Vamos lá. Central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW. O que isso quer dizer? Quer dizer que seja energia solar, eólica, o que for, desde que seja uma fonte renovável e que a potência seja inferior a 75 kW, se enquadra em microgeração. Então, quando você for fazer um projeto junto às concessionárias, né? Ah, mas por que eu tenho que fazer esse projeto? Porque nós vamos utilizar uma rede elétrica pública. E para a gente fazer essa conexão, a gente precisa solicitar essa conexão, tá? Porque a gente está botando uma central geradora numa rede que não é nossa, tá? É de todos nós, né? Mas tem uma concessionária que ganhou um leilão, né? Que ganhou uma concessão, né? E a gente tem que prestar contas para eles, tá? Então a gente precisa fazer esses projetos e sempre que a potência for inferior a 75, a gente se enquadra na microgeração. Uma coisa que quase ninguém fala e que eu vou trazer aqui para vocês que é muito importante é que a potência instalada, quem manda na potência instalada é o inversor de energia, tá? Então tem muita dúvida sobre isso, porque, por exemplo, existem inversores de 75 kW, tá? E não preciso citar marcas aqui, né? Até porque ninguém me paga para isso. Tá bom. Né? Mas existem marcas que têm inversores de 75 que vão até 110, 115, 120. E esses inversores, eles são enquadrados na microgeração. Ou seja, vamos pegar lá uma marca X, que tem um inversor de 75 e ele suporta até 120 kW. Eu vou colocar 120 e vou ficar na microgeração. Ah, mas por quê? Porque o ponto de corte do inversor é 75. Entenderam? Mesmo que o inversor em placas, em módulos fotovoltaicos, mesmo que a gente bote 120 nesse inversor, o inversor vai cortar em 75. Aí a gente entra numa outra coisa chamada overload, né, e clipping, que alguns também falam, né? São dois termos aí em inglês que a gente utiliza para trabalhar nesse sentido. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. O importante vocês saberem é quem manda se vocês estão na microgeração ou não, tá? É o inversor de energia. O inversor sendo até 75, tá? É microgeração. Ah, mas eu coloquei 110 kW no inversor de 75. É microgeração. Ah, mas eu botei 80 kW no inversor de 100. Não é mais microgeração, a gente já vai para a próxima, que é mini geração, né? E aí eu vou deixar para um outro vídeo, né? A gente está focado aqui em microgeração, tá? Continuando aqui no que está escrito, né? Então, repetindo, conforme a regulação da ANEEL, conectada à rede de distribuição, ou seja, estamos falando de sistemas on-grid, né? Conectados na rede, por meio de instalações de unidades consumidoras. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa central geradora, essa usina, esse sistema fotovoltaico, que a gente está falando de energia solar, né? Esse é um canal de energia solar. Então, esses nossos sistemas fotovoltaicos, eles só são viáveis, só podem ser viabilizados desde que eles se conectem
com a rede da concessionária através de uma conta de energia, né? As concessionárias chamam as contas de energia de unidade consumidora, a UC, né? Mais conhecida como UC. Então, quando vocês ouvirem esse termo, UC, unidade consumidora, é uma conta de energia. Cada conta tem seu código, seu númerozinho, né? E isso é uma UC, é uma unidade consumidora, uma conta de energia, tá? Então, pessoal, para ficar bem claro, microgeração são projetos de energia solar ou de outras fontes renováveis, tá? Que conectadas à rede da concessionária, rede elétrica pública, através de uma conta de energia, tá? Devem ter seus inversores, tá? O ponto aqui é o inversor, que fique bem claro isso, tá? De 75 para baixo, tá? Então, se eu tenho 110, 115, 120, tá? Que são coisas que já existem no mercado, né? Em placa. Então, coloquei 120 kW em placas, em módulos fotovoltaicos. Porém, o meu inversor é de 75, eu fico na microgeração. Por quê? Porque mesmo que eu tenha 120 de placa, 120 de potência de pico, o meu inversor vai entregar para a rede no máximo 75, tá? Então a gente, em vez de ter uma onda senoidal, vai ter uma onda quadrada, mas que nem eu falei, isso é um outro papo, né? Isso é um outro assunto para me explicar para vocês como é esse fenômeno, né, de botar mais potência no inversor, né? Se eu tenho um inversor acima de 75, por exemplo, existem muitos modelos que têm inversores de 100, né? Eu preciso me enquadrar na próxima regra, que é mini geração, que é assunto também para um próximo vídeo. Mas eu quero que vocês entendam bem isso, tá? Por quê? Porque mas eu quero vou botar um inversor maior, porque meu cliente quer uma folga, né? Então vou botar, era um inversor de 75, mas vou botar um inversor de 100, mas só vou colocar 70 de potência de pico de placas. Só vou botar 75, 50, não importa, tá? Se você colocar um inversor acima de 75, é enquadrado mini geração. Beleza? Isso é muito importante explicar, porque quando a gente pula da micro para mini geração, existem algumas concessionárias que estão exigindo adequação dessas subestações. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês não prejudicarem a empresa de vocês e o cliente, porque daqui a um pouco vocês nem sabem disso, né? O cliente também não é informado, faz o investimento. Aí quando tá no projeto, bate lá, a concessionária reprova, pede esse ajuste, e aí vocês estão ferrados, tem que investir aí 100, 150 mil, e aí quem que vai pagar isso aí? O cliente não vai pagar e tá no direito dele, né? Vai sobrar para você. Então isso é muito importante, pessoal, para conhecimento, inclusive para passar esse conhecimento, né, para os clientes, para que não tenha essa dúvida. Porque quando a gente sai da micro para a próxima, que é a mini geração, né, a gente tem que fazer em algumas concessionárias, tá, ajuste de subestações, né, ajuste elétrica ali, tem que botar umas proteções, enfim, né, que também é assunto para outra hora, né, mas isso encarece muito e muitas vezes inviabiliza. Não é que inviabiliza, mas o payback ele estoura, né? Ele era de 3, 4 anos, ele vai para 8. Então o cliente pensa 2, 3, 5, 10 vezes antes de fazer.